Nós vamos ler verso 11 novamente, né? Hebreus 11, verso 11, depois a gente vai abrir lá em Gênesis posteriormente. Hebreus 11, verso 11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, nós vimos na quarta passada, irmãos, a pessoa de Sara, quem era ela e o que ela fez, né? A sua fé, como nós trabalhamos na quarta passada, ela creu, né? Então, o segundo ponto agora é em que ela creu, no que exatamente ela creu. Então, isso está implicado claramente nas palavras finais do texto, quando diz assim: não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é? Então, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, ela creu na palavra ou na promessa de Deus, aquilo que Deus havia dito que faria. Ela creu naquilo que Deus disse. Então, particularmente, ela creu na promessa de que ela teria um filho, e o nome dessa criança seria Isaac, não é? E mesmo ela teria isso, não obstante o avançado de sua idade, como o texto escreve. A gente vai perceber, por exemplo, irmãos, na sequência das Escrituras, lá em Gênesis 16, por exemplo, que ela não era apenas avançada em idade, ela era estéril, ela não podia ter filho. Então, nós temos dois complicadores ali muito claros: a idade e o fato dela ser estéril, como o texto descreve, né? Então, a pergunta que nós devemos fazer aqui é uma pergunta única, podemos chamar assim, não é? Que tipo de fé ela creu? Que fé foi essa que ela teve? Então, a resposta ela é inequívoca. Ela teve a fé salvadora verdadeira, a verdadeira fé salvadora. E como é que nós podemos provar isso, irmãos? Porque Abraão creu nas mesmas promessas, isto é, que nasceria uma criança. E lá em Romanos 4, verso 10 e 11, Abraão creu nessas promessas pela fé e ele foi justificado quando isso foi descrito. Logo, a gente pode entender que quando ela creu na promessa, ela também creu na fé salvadora, que é a descrição que Romanos 4 vai nos trazer. Veja, podemos dizer, sem dúvida alguma, eles ambos creram com a mesma fé no mesmo objeto, né? Agora é interessante, Sara creu que a promessa pela fé também a justificaria, podemos chamar assim, porque nós podemos aprender que a verdadeira fé em Cristo Jesus, irmãos, a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela não apenas diz respeito às grandes promessas de redenção por Cristo, mas também todas as promessas inferiores que dependem dessa primeira promessa. Então, uma vez que eu aceito a primeira promessa em Cristo, então todas as outras promessas também estão subordinadas e receberemos. Então, não apenas a grande promessa, mas todas as outras promessas, né? Então, o objeto da fé, qual foi exatamente, né? Primeiro, a principal delas, a promessa de salvação por Cristo. Essa foi a fé salvadora, a verdadeira fé. Segundo e secundário, todas as promessas inferiores anexadas a ela. Recebeu Cristo e todas as outras anexadas a essa promessa. Então, qual é a principal promessa aqui, irmãos? Porque Deus amou o mundo, deu o seu único filho, seu filho unigênito, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como João 3,16 diz. Então, a verdadeira fé, primeiro de tudo, irmãos, não é? Diretamente e plenamente, ela se apega nisso. Então, essa é a primeira fé e a verdadeira fé. Crer que Deus enviou o seu Filho. Então, você percebe que essa declaração de Pedro, essa declaração de Marta, em João 11, não é? Jesus diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida,
não é? Aquele que crê nisso tem, ainda que morra, viverá. Aí Jesus pergunta: crês nisto? Ela responde: Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que viria, não é? Ora, quase a mesma declaração de Pedro, quando Deus revelou a ele ali em Mateus, no capítulo 16. Então, essa é a grande promessa, né? E nisso ela creu, literalmente. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, irmãos, nós somos, por exemplo, conduzidos a orar por bênçãos temporais, não é verdade? Por exemplo, por saúde, por paz. O que nós fazemos aqui na reunião de oração? Nós oramos pela saúde das pessoas, nós oramos por paz, nós oramos para que as pessoas possam prosperar nos seus trabalhos, certo? Tudo isso dentro de um nome: Pão Nosso. Então, quando nós somos ensinados a orar pelo Pão Nosso, nós somos ensinados a orar por todas essas coisas. Então, nós somos então levados a crer que Deus nos dará essas coisas, se nós pedirmos em fé. Agora, que coisa, irmãos, né? Nenhuma dessas coisas está restritas a elas mesmas. Sabe por quê? Primeiro, a pessoa é persuadida de que Deus a aceitou em Cristo para a salvação. A primeira coisa que, antes de pedirmos essas coisas, é que Deus me aceitou em Cristo para ser salvo. Então, nós somos persuadidos inequivocamente que todas as coisas que são necessárias para mim, Ele me dará. Entende? Se Ele me deu a salvação em Cristo, por que outras coisas Ele me negará? É isso que Paulo diz em Romanos também. Ora, acaso aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará todas as coisas? Entende? Esse é o ponto central para o apóstolo Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não nos dará todas as outras coisas? E nós somos então nós somos levados a entender que a primeira fé, o que é central em tudo, veja, irmãos, central é a fé em Cristo. Eu creio que Deus me aceita em Cristo. Eu fui redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, todas as outras coisas me são concedidas nele. Então, outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que isso nos leva a saber ao outro aspecto desse tema, não é? Havia alguns impedimentos para ela crer. Alguns impedimentos. Que impedimentos ela tinha, irmãos, para crer? Houve uma promessa de que ela teria um filho, então o texto descreve diz assim: não obstante o avançado de sua idade. Mas o texto de Gênesis, no capítulo 16, acrescenta outro. Ela era estéril. No capítulo 16, verso de 1 e 2. Então, você tem primeiro, ela é estéril, depois o tempo dela já passou, isto é, ela tinha uma idade avançada para aquilo ali. Então, no tempo ordinário, ela não tinha condições de ter mais filhos, né? É impossível humanamente falando, né? As duas coisas estão diante de Sara, irmãos. O tempo passou e ela é estéril. Então vamos pensar aqui no que diz respeito à idade de Sara, irmãos, né? Então imagine que ela é aquela pessoa que reconhece, Deus fez a promessa, ela não tem mais idade e ela não tem condições de ter filhos por natureza. Além de todo esse impedimento, acima de todos os impedimentos que apresentam a ela, e acima da razão dessas coisas, ela creu. Ela creu e repousou, descansou completamente naquele que fez a promessa. Veja, o ponto é aquele que falou. Veja, a promessa, o peso da promessa é de quem foi feita, quem fez a promessa. É o que o texto diz. Ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, versículo 11. Aquele que lhe havia feito a promessa. O que nós podemos aprender disso, irmãos, no primeiro momento? No aspecto da prática da fidelidade e da prática da fé na nossa vida. O que é que podemos aprender?
Primeiro, ela deve nos ensinar, irmãos, a descansar na palavra e na promessa de Deus. Embora não racionalmente nós não tenhamos como crer nessas coisas. Embora que esteja acima da minha própria razão e condição. Eu não creio, eu não sou crédulo no sentido infantil. Eu creio como Sara naquilo que Deus disse. Ela teve por fiel aquele que falou. Ela teve por fiel aquele que falou, né? Quando nós olhamos para os nossos amigos ou olhamos para as crianças, irmãos, lembrando aí do que aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, não é? Tantas pessoas mortas, boiando, imagens terríveis que nós presenciamos nesses últimos dias. Quando você olha pessoas que foram queimadas no fogo, pessoas que foram comidas por peixes, e você diz assim, eles já se foram, eles nunca poderão voltar. Nós temos uma promessa da parte de Deus: os mortos em Cristo ressuscitarão. Com seus corpos eles ressuscitarão. E nós devemos crer nessa promessa, irmãos. Se nós somos crentes e cremos como Sara creu, Deus disse a ela o seguinte, e olhou para ela, mas olhando para ela como alguém que não tinha idade e como alguém que era estéril, ele disse o que aconteceria com ela. O que foi que ela fez, irmãos? Ela creu. Ela creu. Ele diz a todos nós que somos pó, todos nós que vamos deitar no pó e vamos repousar no pó, que nós voltaremos. A nossa fé deve reconhecer a voz do Deus verdadeiro e crer como ela creu. Foi Deus quem disse, nós podemos confiar. Mas vamos pensar aqui nas promessas pessoais, né? Como a dela em particular, né? Deus prometeu, irmãos, graça e perdão a todo aquele que se arrepende e toda alma que crê. Por outro lado, entenda isso, nenhum homem é participante, em hipótese alguma, irmãos, dessa doçura, desse perdão, sem a amargura de muitas tentações concedidas a ele na jornada. Essas tentações e essas tentações amarguradas e que amarguram o nosso coração, nos levam muitas vezes a duvidar e muitas vezes a pensar que Deus não é mais favorável a nós, que Ele se esqueceu de nós. O que é que o homem deve fazer num caso como esse? Quando ele olha e não tem, ele olha para tudo ao seu redor e não há mais nada para ele crer, porque tudo diz contrário àquilo que ele creu. Ele precisa crer. Embora ele não sinta, ele precisa crer, embora a sua razão não aceite, ele deve esperar acima da esperança, assim como a fé de Abraão e de Sara ocorreu. Assim como está registrado no livro de Gênesis, irmãos, como está registrado em Romanos capítulo 4. Nós devemos lembrar disso e praticar. Agora imagine o seguinte, depois de você ter vindo a Cristo, ter vindo a Deus pela fé, e você se arrependeu dos seus pecados, você cai em pecado você cai numa tentação e chega quase a abandonar o Evangelho. A única coisa que você sente é a mão pesada de Deus e a ira de Deus sobre você. E aí o que é que acontece? Satanás vai agir muito claramente. Satanás vai dizer que você é um condenado e não há esperança para você.
Ele vai dizer, você sempre foi hipócrita, nunca você foi um crente verdadeiro. Ele vai se atrever a dizer isso para você. Você é um hipócrita, você nunca teve fé de fato. E ele vai dizer, Deus então é teu inimigo. Não há nada entre você e Deus. Não há razão, não há sentimento. Não há mínima esperança de salvação. O que é que eu devo fazer? Desesperar? Não. Porque isso seria descer ao inferno. Não. Esperar quando não há esperança. Manter a fé quando não há nenhum sentimento e nenhuma razão para isso. Manter-se firme mesmo quando não se enxerga. Se você já tiver a experiência de ir nos parques de diversão e entrar naquelas casas de terror. E é interessante, você entra na casa e aparece uma pessoa com um motosserra ligado, outro com uma faca atrás de você, e você vai correndo, e é um negócio bem estressante mesmo. Aí você parte do princípio que ali é uma brincadeira, então ele não vai lhe matar, não é? Então você segue numa expectativa. Chega um momento que você entra tipo aquele lugar, aqueles locais onde você lava carro, que fica aquelas esponjas girando. Você entra no negócio daquele e você não consegue mais se encontrar. Fica escuro e você bate no lugar, bate no outro e você diz assim, não, para onde eu vou agora? Você não enxerga mais, Aí vem uma realidade. Tem um lugar lá na frente que eu tenho que sair. Todo mundo passou aqui, eu vou passar. Mesmo que meus olhos não enxerguem, e você mete a cara, e quando você faz esse ato, você já está no portão de saída. É uma mistura de sentimento impressionante aquilo ali. Bem legal, por sinal. Aconselho. Agora preste atenção, irmãos. Imagina quando você chega num estado desse, espiritualmente falando, em que você não tem para onde ir, não tem para onde andar, não enxerga nada à sua frente. O que é que eu faço? Para onde eu vou? Eu tenho que partir de algumas convicções. E a convicção não precisa ser meu sentimento, nem minha lógica, mas eu preciso me apegar àquilo que Deus disse. Ele falou, Ele vai cumprir. Eu vou manter minha fé, mesmo não tendo nenhum sentimento, nenhuma lógica na minha cabeça. Mas só porque Deus disse, eu vou seguir. Quando a razão e os sentimentos dizem, Deus é um juiz terrível, a fé deve dizer, Ele é um Pai misericordioso. A razão vai me dizer, Ele é um juiz que está me punindo. A fé vai dizer, Ele é um Pai misericordioso. Sem dúvida alguma. Nada, irmãos, é tão difícil. Nada é tão complicado se Deus prometeu. Nada é tão difícil, nada é tão complicado. Agora preste atenção nisso, irmãos. Se você olhar para as coisas básicas, né? Você olhar para coisas mínimas. Veja, a sua saúde e seu bem-estar e o seu sentimento acerca do favor de Deus. Você olha e diz assim, isso é chato, porque a realidade é outra, como é que eu vou me sentir bem com isso? Mas se você pertence a Deus, veja só, irmãos, se você pertence a Deus, o tempo não passou, não haverá retorno aqui.
Aquilo que ele falou vai acontecer e o que ele prometeu virá. E essa doutrina precisa estar muito clara diante dos nossos olhos. Diante de Deus, claramente. A fé dessa mulher, nesse caso, é excelente. Porque ela nos é recomendada, irmãos, apesar dos dois grandes impedimentos. A idade e o fato dela ser estéril. Qual o efeito da sua fé? São variados. Ela recebeu força para conceber. Ela deu à luz a um filho. Então, quais são os efeitos? Primeiro, pelo poder da fé, não é? Ela foi capacitada a conceber que antes ela não poderia. Agora ela teve a graça de poder ter um filho. Mas, em segundo, ela deu à luz a um filho na sua velhice. E essa criança era Isaque, que é chamado, irmãos, a semente prometida, que é conhecido como filho da promessa. Como nós podemos aprender, irmãos? De fato, nada é tão difícil se Deus prometeu. A fé pode abraçar todas essas coisas. Cristo ordenou ao cego que visse, que voltasse a enxergar. Ordenou ao coxo que andasse. Ele falou e eles creram e foram curados. Assim, a promessa de Deus a uma mulher idosa e estéril a levou a ter um filho. Uns enxergaram, outros andaram. Ela teve um filho. Ela gerou um filho. Isso nos faz pensar, então, que isso é útil para dois grupos de pessoas, basicamente, irmãos. Então, primeiro grupo, imagine muitos em nossa igreja que são ignorantes, que eles são levados à religião e não aprendem. Eles se dizem, eu sou simples demais, eu não consigo aprender no livro, eu sou incapacitado, há muita dificuldade para mim. As pessoas vão dizer que elas não têm nenhuma capacidade. Lembre-se, ela era alguém que não tinha mais idade para ter um filho. Então, alguém vai dizer, eu não tenho mais condições para isso, passou, a minha cabeça, eu não consigo entender mais a doutrina, eu não consigo mais crer nessas verdades. Irmãos, tudo isso não passa de desculpas vãs. Eles apenas não querem aprender a religião. Sabe por quê? Porque eles têm capacidade para comprar, para vender. Eles sabem fazer negócios. Eles sabem o tempo bom de plantar, o que devem fazer. Se eles são capazes de praticar essas ações no mundo, eles têm fundamentos, eles têm base para aprender a religião. Então, a essas pessoas aqui precisam um conselho. É preciso aprender uma promessa de vez, para que você aprenda a outra, e aprenda a outra, e aprenda a outra. Em Mateus 6,33, nós somos chamados primeiro. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O 1 Pedro 5,7. Lançai todo o teu cuidado, porque Ele tem lançai diante do Senhor tudo aquilo que você está preocupado, Ele tem cuidado de você. João 6,37, aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Ou então Mateus 7,7, peça-me, eu te darei, busque e você vai achar. Aprenda uma dessas. E quando essas pessoas aprenderem uma dessas, eles crerem nisso, a alma deles diariamente vão ser alimentadas nessa fé. Eles vão ver o que é que segue a essa fé.
uma maravilhosa bênção que vem manifestada em começos tão pequenos. Ele creu apenas nessa promessa. E vem com isso grandes bênçãos. Que coisa impressionante podemos ver, irmãos. Podemos aprender ainda, não é? Que a fé dessas pessoas, essa fé ficará tão contente, tão satisfeita nos seus corações, que elas vão querer mais. Elas desejarão mais, buscando mais conhecimento, mais graça, e isso fará com que eles tenham fome e sede após outras verdades, após o conhecimento e a graça. Aquele onde não há conhecimento de promessas, nem fé, irmãos, só tem erro e ignorância. E aqui é o meio que deve ser usado. Embora Sara estéril, ela creu na promessa de Deus. Ela creu que Deus faria isso. E isso trouxe um grande benefício para ela. Ela deu à luz a uma criança. Se foi útil para Sara, na primeira impressão, ela crendo no que Deus diz, ela recebeu algo maior. Imagina as pessoas simples que se dizem simples. Creia numa única promessa da palavra de Deus. E você vai receber as bênçãos do fruto do conhecimento e da graça de Deus, dia após dia. Então, imagina essas pessoas. Primeira coisa, essas pessoas que acham que não tem como começar. Creia na promessa de Deus, numa delas. Mas outro ponto importante, irmãos, aqueles que caminham na religião, que procedem corretamente, buscam andar corretamente na religião, não é? Então eles veem seus pecados e eles se entristecem e lamentam por eles, mas eles não conseguem vencê-los. Eles não conseguem vencer a natureza corrupta deles. Então, eles olham para o pecado, eles percebem o pecado, eles se arrependem, mas não conseguem conquistá-los nem vencê-los. Muitos existem no meio da igreja, irmãos, cujo pecado e as corrupções internas são pesadíssimas. São mais pesadas do que qualquer necessidade física nessa terra. Do que falta de comida, falta de casa. Quantas pessoas, no estado de miséria de alma, olham para uma pessoa deitada no chão e dizem: eu trocaria a minha realidade. Se o Senhor tirar a miséria da minha alma, eu preferiria deitar nesse chão e dormir aqui. Às vezes as angústias da alma são mais pesadas do que as necessidades dessa vida. Agora você sabe como conquistar a corrupção, irmãos. Primeira coisa, você precisa saber que a falta de fé é a causa disso. Sabe por quê? Porque nós não ruminamos suficientemente e não consideramos suficientemente as promessas de Deus feitas e apontadas nas Sagradas Escrituras. E não usamos, irmãos, consequentemente, as promessas anexas para nos ajudar contra o pecado. Eu creio em Cristo, eu estou em Cristo, mas eu não uso os benefícios que vêm com essa promessa, que são muitos benefícios. Eu não uso para vencer o pecado. O que é que eu tenho que fazer? Meditar na palavra e na promessa de Deus. Colocá-la na minha consciência, no meu coração. E meditar nelas. Essa é a maior tragédia da nossa geração. E todos nós podemos nos sentir culpados disso diante de Deus.
nós não meditamos nas promessas e na obra de Deus como deveríamos. Por isso, somos tão facilmente conquistados pelo pecado. Usar os meios apontados por Ele, ler, ouvir a sua palavra, receber, participar da mesa do Senhor, orar com fervor, clamar pelos outros. Santos exercícios, irmãos, como deveríamos praticar, conversas santas, visitando outras pessoas aflitas, como nós mesmos, procurando pastores, presbíteros piedosos para pedir ajuda, para suplicarem por socorro. E assim, fazendo isso, repousando confiadamente na palavra e na promessa de Deus, pela fé, nós poderemos ver como Sara viu. A Sara que era já passado em tempo, como diz o texto, avançado de sua idade, já tinha passado do tempo para ter filho. Vocês vão perceber como ela, nesse contexto, irmãos, teve força para conceber uma alma, um corpo que não tinha força, recebeu força para dar à luz. Nós receberemos poder e força para pisar em Satanás, conquistar a corrupção do nosso coração e produzir, dar à luz a muitos frutos de santidade diante do Senhor. E ter tanta alegria na presença de Deus, como a experiência de Sara foi. O fruto Isaque, na sua velhice, foi motivo de grande alegria. Os frutos que serão produzidos por essa fé se manifestará assim também. Quantas coisas, irmãos, quantos princípios aqui nós podemos extrair para a nossa vida. Na próxima quarta, que aí ainda no mesmo tema, nós vamos adentrar um tópico um pouco distinto, mas dentro do mesmo assunto. Eu não queria misturar os dois assuntos, eu vou deixar para a próxima quarta nós retomarmos a esse mesmo verso, para concluirmos esse verso 11 e analisarmos aquilo que é descrito sobre a verdadeira fé de uma mulher que não tinha idade e era estéril e não podia ter filhos. E pela fé ela concebeu. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos baixar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor bendito, nós suplicamos a Tua bênção sobre nós, que ouvimos e refletimos um pouco sobre a Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos pelo amor do Teu nome a termos um coração submisso, ó Deus, à Tua voz. Aumenta a nossa fé, aumenta, ó Deus, a nossa esperança em Ti. Nos faz, ó Deus, perceber a glória e a majestade que temos na Tua palavra, o poder dela, pelo Teu Espírito. Concede-nos a expectativa de Davi quando orou, dizendo: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei, para que eu sei o que tem nela, eu sei o que existe nela, o que está dentro dela, Deus, o que eu encontrarei são maravilhas, Senhor Deus. Ó, abre meus olhos, aumenta a minha fé, me faz meditar nas verdades, ó Deus, aqui manifestadas, para poder vencer, ó Deus, diante das situações mais angustiantes
e impossíveis a nós possamos vencer pela Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome e fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.